Olá, turminha. Vamos então ver agora a atividade 2 da lição 1. Então, vamos lá, né? Atividade 2, atividade 2 da lição 1, certo? Vamos lá. Todo número inteiro é um número racional. Tem que lembrar o que é número racional, né? O conjunto dos números racionais. A gente já sabe que os números racionais são números que são representados na forma de fração e decimais, certo? Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele é um número racional e é representado pela letra Q, certo? Alguém lembra disso? Se não lembra, pega o livro e confere lá, conjunto dos números racionais. Estuda sobre isso lá. Certo, então? O que é que ele está dizendo? Que 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, é a mesma coisa que 5 dividido para 3, que 15 dividido para 3, 15 dividido para 3 não é a mesma coisa de 5, e é a mesma coisa de 50 dividido para 10. A mesma coisa, menos 20 é a mesma coisa que menos 20 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 100 sobre 5, 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3. Ou seja, isso aqui são números racionais, porque pode ser escrito na forma de fração. Há ainda representações de números mistos que contêm uma parte inteira e outra fracionária. Aí temos aqui o exemplo, ó, 17 sobre 5. Concorda que 17 sobre 5 é 5 dividido para 5, mais 5 dividido para 5, mais 5 dividido para 5, mais 2 sobre 5, ou seja, são 3 inteiros e 2 quintos. Imagine que você tem aqui, ó, 17 de 5, né? Imagine que você tem uma barrinha de chocolate e foi dividida em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Imagine que você tem 10 partes, 15 partes, né? E tem mais 2 partes. Ó, então, pegou essa, 5, 10, 15, 17, ou seja, 17 e 5. Observe se não são 3 barras inteiras e mais 2 pedacinhos de 5, né? Então, esse número 17 sobre 5, ele pode ser escrito como sendo 3, 2 quintos, ou seja, 3 inteiros e 2 quintos. Isso aqui é o que a gente chama de fração mista, certo? É uma fração mista, ele é um número misto, porque representa partes inteiras e também a parte fracionária. Agora, vamos então para a atividade. A atividade diz o seguinte: observe os 8 pacotes abaixo e indique quais têm a mesma massa. Em seguida, organize em ordem crescente de acordo com a quantidade da massa. Pronto. O que é que essa questão quer que a gente faça? Ele quer que a gente observe os pacotes, depois ele quer que a gente indique quais têm a mesma massa e, em seguida, ou seja, logo depois, para organizar na ordem crescente, de acordo com a quantidade de massa. Então, nós temos 2 atividades aqui, ó. Nós temos 2 atividades. Encontrar as que são iguais e depois organizar. São 2 atividades. Vamos, então, para aqui, ó, para compreender, ó. Qual é a tarefa proposta na atividade? Já disse, né? Encontrar os que são iguais e depois organizar. Quais são os números na forma mista e na forma de fração aparecem nos pacotes? Então, é só pegar os números que estão aqui, ó, certo? Pega esses números e reescreve aqui. Depois, quais são os números decimais? Quais os números decimais aparecem nesses pacotes? Aí é só pegar os que estão com vírgula, né? 0,25, 0,5, 1,5, 1,75. Esses são os decimais, porque tem vírgula. Os na forma mista ou fração. 1/2, né? 3/2 e assim sucessivamente. São os que estão lá. Agora a gente vai responder. Leia a seguir, né? Leia o texto a seguir. Um dos significados de um número racional representado na forma de fração é a operação de divisão. Já vimos isso na aula anterior. Por exemplo, 5 partes representa a operação de divisão de 5 para 4, ou seja, o numerador
divido o denominador. Isso aqui é a mesma coisa que 5 dividido para 4. Que a gente já sabe que 5 dividido para 4 é 1. Né? 1 vezes 4 aí vai sobrar 1. Bota a vírgula zero aqui. 2 vezes 4 é 8. Para 10 vai sobrar 2. 5 vezes 4 é 20. Então, 1,25, né? Que aí ele já disse aqui. Com base nesse significado, calcule os valores representados pelas frações dos pacotes e preencha a frase. No pacote 1, ó, o pacote 1 está aqui, ó, nós temos 1 sobre 2 dividido para 2, que se a gente pegar 1 e dividir para 2, todo mundo concorda que dá 0,5. Se você não concorda, faça a continha ou pega a calculadora. Aí no pacote 3, nós temos 3 sobre 2. 3 sobre 2. 3 dividido para 2. Todo mundo concorda que vai dar 1,5? Tenho 3 para dividir para 2, vai dar 1,5. No pacote 5, nós temos 1 quarto. Ó, 1 quarto é igual a quanto? A 0,25. Concorda? R$1 dividido para 4 pessoas. Imagina aqui R$1 dividido para 2 pessoas, R$3 dividido para 2 pessoas e R$1 dividido para 4 pessoas. E no pacote 7, ó, no pacote 7, aqui nós temos 1 inteiro e 3 quartos. Então, a gente vai primeiro achar o 3 quartos, né? Nós temos R$3 dividido para 4 pessoas, né? 1 inteiro e 3 quartos. Imagine que você tem R$1, mais quanto é 3 quartos, 3 quartos, ou seja, 3 dividido para 4. Vocês concordam que se você tiver R$3 para dividir entre 4 pessoas, vai dar 75 centavos para cada um? Então, isso aqui vai dar 1,75, porque nós temos um inteiro aqui. No pacote 1A, preenchendo aqui, né? 0,5. No pacote 3, 1,5. No pacote 5, 0,25, certo? E no pacote 7, 1,75. Achei esses valores também? Que pacotes têm a mesma massa? Então, vamos lá. Ó. Você concorda que esse é igual a esse? Já que a gente já fez a conta aqui, ó. O pacote 1 é 0,5. Aqui também é 0,5. Então, nós já temos aqui que 1 e 6, né? São iguais. Depois, aqui é 0,25. Concorda que esse está igual a esse? Que a gente já viu que o pacote 5 é quanto? 0,25. Então, concorda que nós temos o 2 e o 5 que são iguais? Depois, nós temos 1,75. Concorda que é igual a esse daqui, ó? O 4 e o 7 são iguais? Então, só sobrou esses dois aqui, né? Então, percebe que 3 e 8 também são iguais? E aí, vocês fizeram dessa forma? Agora, vamos, então, para organizar a sequência dos pacotes. Então, vai ficar como? Vai ficar 2 e 5, 2, 5, né? 2, 5, 1, 6, 3, 8, 4 e 7. A resposta da letra C é isso aqui, ó. Concorda? Vocês fizeram assim? 2, 5, 1, 6, 3, 8, 4 e 7. Então, essa é a resposta da nossa segunda lição, certo? Qualquer dúvida, comenta aqui para a gente conversar.